Então, começando essa série de aulas que vão ser dadas através de vídeos gravados, a dinâmica vai ser assim: nós vamos ter a aula gravada, a ideia é que você assista essa aula até o início do horário da aula mesmo, então nas quartas e sextas-feiras, né, das 7h30. Então você já tem assistido a aula ou no começo desse tempo ou previamente. E no restante do espaço da aula, no horário que seria a aula presencial, nós vamos ter uma live para tirar dúvidas da aula e discutir questões aí relativas à disciplina de Estatística 2. Essas aulas vão estar disponíveis para vocês, aproveitem os recursos, né? Então, uma coisa que você não tem a facilidade na aula presencial é de você ir dando uma pausa e voltar ao vídeo, né? Conforme você precisa de algum esclarecimento, alguma coisa, um detalhe que tenha passado, né? Então, aconselho que vá, como estivesse assistindo a aula mesmo, que você vai interrompendo o vídeo, anotando no caderno, né? E fazendo também no RStudio as coisas que eu estiver programando aqui para a gente ir fazendo isso juntos, né? Então, essa seria a nossa aula 9. Vou pegar uma caneta aqui. É a nossa aula 9. A gente vai falar do intervalo de confiança para variância, né? Então, a gente continua um trabalho que a gente começou na aula anterior, né? A ideia na aula anterior é que imagina que você tem uma variável de interesse numa certa população. Vamos supor, por exemplo, que a população sejam trabalhadores de um setor da indústria, né? E que a variável de interesse seja o salário desses trabalhadores. Então, o que foi discutido na aula passada é que se eu faço um modelo explícito para a variável de interesse, se eu digo que ela é normal, com uma média μ que eu não conheço, e uma variância σ2 que eu não conheço, então existe um resultado que ele permite fazer inferência para a variância. Lembrando que no início do curso, a gente estava interessado em aprender sobre a média populacional, a verdadeira média, né? E o nosso intermediário para fazer isso era a média amostral. A gente usava a média amostral para fazer duas coisas: dar um chute para a média populacional e achar um intervalo de confiança para essa média populacional, supondo até agora que a variância era conhecida. Aí na aula passada e nessa aula, o nosso foco de atenção ele muda, né? Então a gente agora está interessado em aprender sobre a variância populacional. E para fazer isso nós vamos usar a variância amostral. Ela vai ser a quantidade, o resumo da amostra que permite estimar essa variância populacional, permite dar um chute e permite encontrar um intervalo de confiança. Então a gente mudou o foco, parou de falar um pouquinho desse cara aqui, do μ, e passou a falar do σ2. Vimos algumas coisas na aula anterior, então antes de entrar nas construções dessa aula, vamos dar uma olhadinha no que nós fizemos. Uma coisa muito importante é que existe um teorema que diz que se eu pegar a variância amostral e construir essa quantidade aqui, que é nada mais do que pegar a variância amostral e dividir por uma constante, a constante é σ2 sobre o tamanho da amostra menos 1. Então, se o modelo é normal, essa variável aleatória, veja bem, para cada valor de σ2, ela é uma variável aleatória, né? Então, para cada valor desse, ela tem exatamente distribuição Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Esse é um resultado antigo, né? Que foi descoberto em outros contextos aí. E então eu dei uma olhadinha aqui. O que a gente sabe da origem desse teorema, né? A gente sabe o seguinte: a gente sabe que o Helmert, que foi um geodesista alemão, ele é o cara que primeiro descobriu esse resultado, né? Se vocês derem uma lida na página dele da Wikipedia, não tem muita coisa, é curtinha, mas eles comentam aqui que em 1876 ele descobriu a distribuição Q quadrado e amarrou ela vendo que ela era a distribuição da variância amostral para uma distribuição normal, né? Exatamente o resultado que a gente está usando
Então aqui está contando essa história para gente. Então em 1876 ele descobriu esse teorema, né? Parece que esse teorema ficou meio dormindo aí, né? E foi redescoberto depois. A distribuição Q quadrado mesmo foi descoberta pelo Pearson em 1900. Pearson é esse cavaleiro aqui. Depois leiam um dia essa página da Wikipedia com a história do Pearson, porque é uma história incrível, assim. Era um cara que tinha muitos e muitos interesses diferentes, uma personalidade super controversa, né? Acabou se envolvendo em questões que hoje em dia são absolutamente abomináveis, como essas coisas de eugenia, né? Mas trouxe uma série de ideias, antecipou ideias da teoria da relatividade. É um cara intelectual assim que cobriu muita coisa, o Pearson. Uma figura muito complicada, teve vários embates na vida com outros cientistas. Mas o que a gente tem de informação é que o Helmert sabia já esse resultado em 1876, aí o Pearson redescobre a distribuição Q quadrada em 1900, e finalmente o Gosset, que é o student que vai aparecer na aula que vem, esse cavalheiro aqui, e o Sr. Ronald Fisher. Essa foto do Fisher está horrível, deixa eu achar outra aqui. E o Fisher, eles descobriram que a distribuição Q quadrado fornecia a distribuição da variância amostral a menos de uma mudança de escala, né? Então vamos ver se aqui antes do Ronald Fisher apareceu o Cristiano Ronaldo, né? Ninguém quer saber do Fisher aqui. Então o Fisher, a foto mais conhecida dele é dele mais velho, né? Essas fotos aqui, essa foto clássica dele fumando. Inclusive o Fischer era outro também que adorava um debate científico acalorado, e ele estava convicto de que o cigarro não tinha nada a ver com câncer, né? Que é uma questão básica aí de causalidade. Então essa questão apareceu aí na vida do Fischer. Então, voltando, Helmert já sabia isso em 1876, ele sabia esse resultado que a gente está usando aqui. Esse resultado ele já sabia. Aí depois o Pearson redescobre em 1900 a distribuição Q quadrado. E aí o Gosset, que usava o pseudônimo de Student, eu vou falar mais dele na aula que vem, e o Fischer, eles redescobriram o resultado do Helmert. É curioso porque o Pearson, se vocês lerem a página dele na Wikipedia, ele morou na Alemanha há muito tempo, ele falava alemão perfeitamente, ele era especialista em cultura alemã, né? Então é estranho que ele não conhecesse esse trabalho do Helmert. Depois eu vou pesquisar um pouquinho mais para ver o que a gente sabe dessas coisas aqui. O livro do Wald, né, tem bastante informação histórica sobre o desenvolvimento estatístico desse período. Mas voltando para a aula, a situação que a gente tem é a seguinte, né? O que é muito importante observar é que esse resultado aqui, ele só vale se a variável de interesse tiver distribuição normal, se eu estiver fazendo um modelo normal para a minha variável de interesse. Se for qualquer outra distribuição, ele deixa de valer e pode ficar muito errado, né? Essa é a primeira coisa para observar. A outra coisa para observar é que se foi feita a suposição, o modelo de que a variável de interesse é normal, esse resultado é exato. Ele não precisa de tamanho de amostra grande, nada. Muito comum a gente encontrar em prova a pessoa falando: ah, tive que fazer a suposição de que a amostra é grande quando ele está usando esse resultado aqui. Não, não teve que fazer, né? Na verdade, esse resultado é exato, o que foi suposto é que o modelo é normal. Então, vou fazer umas simulações aqui no R, para a gente entender um pouquinho a qualidade desse resultado e o que acontece quando as coisas dão errado, ou seja, quando o modelo não é normal, né? Então, vou fazer aqui uma simulação simples no R, para a gente entender como é que isso funciona. Então, se você abrir o seu RStudio aí, criar um arquivo novo, então eu vou apagar o meu ambiente, né? Apagar aqui o meu ambiente. Se você tem alguma coisa que você está fazendo aí do seu trabalho, não dê esse comando, né? Porque ele apaga todas as variáveis no ambiente. Não é uma boa ideia que você fique dependendo de variáveis que estão definidas no seu ambiente. Se você precisar gravar um objeto, tem funções do R que gravam as coisas para o disco para você não ter esse tipo de problema. Aí você dá uma semente aleatória aqui para que a gente possa ter uma simulação que é reprodutível. Então imagina assim, que eu vou ter 10.000 amostras de tamanho 7. Cada uma das amostras é pequena. Eu vou primeiro simular dados vindo de uma normal com variância 4. Então, 4. Para simular esses dados, eu vou guardá-los em uma matriz.
Então vou gerar aqui usando a função rnorm, quantos, né? 10.000 vezes 7. A média pode ser 0, não estou interessado na média nesse problema, estou interessado em falar de variabilidade, né? E aqui no R a gente não passa a variância, tá? A gente passa o desvio padrão, então eu tenho que tirar a raiz daquele cara que está ali em cima. Esse aqui é RT, sigma 2. Número de linhas dessa matriz é nzão. Não precisa falar o número de colunas, que ele já infere qual é o número de colunas adequado. Aí eu vou fazer um histograma aqui para ver como é que ficou. Vou fazer um histograma de histograma densidade, né? Então não é de frequência, frec false. Ou seja, a área embaixo desse histograma é igual a 1 e ele aproxima a densidade da variável aleatória que eu estou simulando. Aí se eu rodar esse cara aqui, vai ter algum errinho aqui, só um instante. Tá, faltou fechar aqui, né? Aqui. Tá, então essa seria uma normal com média 0 e variância 4. E aí eu posso calcular, então, essa quantidade que é a variância amostral, percorrendo as linhas dessa matriz X, né? Então, para dizer que é por linha, eu coloco o número 1, se fosse por coluna seria 2. E eu falo a função que eu quero calcular, no caso é a variância. Né? E aí eu calculo essa quantidade Q, que é N-1 vezes S2 dividido pela variância populacional, a verdadeira variância. E agora eu posso examinar o histograma dessa variável para ver que distribuição ela tem e comparar com o resultado do teorema. Aqui a gente está esperando que tudo dê certo, né? Porque eu estou simulando de uma normal, de um modelo normal. Então eu espero que o resultado funcione super bem. Eu vou colocar por cima a densidade de uma Q quadrado. Então dquisk, né, vai me dar dquisk, vai me dar a densidade da Q quadrado. Aí graus de liberdade, degrees of freedom, por isso que tem esse df aí, n-1. E eu coloco a curva por cima. Eu coloco uma outra cor. Eu coloco esse LWD, que é o line width, a largura da linha. E eu falo add true para ele colocar por cima do histograma. Eu rodo aqui. Então olha que barato, né? Que legal. A curva vermelha é a distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. E aí em azul seria a aproximação de Monte Carlo para a densidade dessa quantidade Q. Você vê que crava, né, que fica em cima. Então aqui é o primeiro caso, seria variável de interesse com distribuição normal. Essa funciona perfeitamente. E seria interessante saber o que acontece quando a variável de interesse não é normal, né? Então um exemplo aqui de interesse com distribuição exponencial. Então a gente pode aproveitar uma boa parte do código só para lembrar a distribuição exponencial que vai aparece bastante no curso, né? Ela serve para modelar, por exemplo, o tempo de espera numa fila, o tempo para uma lâmpada queimar, para um produto quebrar, alguma coisa assim, né? E ela tá aqui a densidade dela. Esse lambda aqui é a taxa, né? A gente costuma trabalhar aqui no INSPER com a escala, que é 1 sobre esse lambda. Então é só tomar cuidado com isso aqui, para a gente não fazer bobagem. Então vamos definir um beta 2. Essa seria a escala da distribuição que eu estou simulando. Aqui eu posso aproveitar o código praticamente inteiro, só preciso tomar cuidado de trocar as coisas no lugar certo. Então vamos ver aqui. Aqui eu vou trocar para exponencial. E aqui eu vou trocar para que a taxa seja 1 sobre beta. Então vamos dar uma olhadinha na variável, como é que é essa distribuição. Essa seria a distribuição da população, da variável que eu estou estudando, né? Aqui eu vou ter que tocar, a variância nesse caso seria beta quadrado, né? A verdadeira variância. Então vamos calcular aqui esses caras. E a gente vai fazer de novo o histograma. A única coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma... vamos limitar o y, o eixo y,
até 0,15, que vai mostrar de maneira mais evidente o que está acontecendo aqui, né? Então dá para ver aqui que a densidade que a gente obteve via Monte Carlo, vamos quebrar aqui o suporte um pouquinho também, que acho que vai ajudar a enxergar isso melhor. Você vê que o teorema não vale nesse caso, né? Ele começa a ficar meio furado. Então, você precisa supor que a variável de interesse tem distribuição normal para que você possa usar esse teorema, para que você possa usar esse resultado, senão você não está autorizado. E aí isso fica até pior em outras situações, quando você tem uma variável de interesse, um modelo, né, um modelo de mistura, tal. Então isso são... Agora, isso é uma coisa que vai ficar mais crítica lá em econometria, né? Porque você vai acabar sendo assombrado aí pelas suposições que são necessárias para que os resultados valham, né? E essa é uma delas. Para você poder usar aquele resultado lá, você tem que supor que o modelo é normal. Aí se você estiver numa situação que está fazendo um curso mais avançado, você vai ter alternativas a isso, né? Por exemplo, a gente consegue obter o intervalo de confiança para variância sem fazer essa suposição usando uma técnica chamada Bootstrap, que é uma das técnicas que a gente ensina lá no curso de modelagem preditiva. Você vai acabar fazendo a seletiva, você vai ver isso lá. Mas para esse curso, você tem que lembrar que, inclusive porque você vai ser cobrado nesse aspecto, né? Lembrar que se você está usando esse resultado, então você fez a suposição de que o modelo é normal. Tá? Isso vai ser cobrado, inclusive, em avaliações. Então, com isso a gente consegue já entrar no que a gente precisa fazer na aula de hoje, né? Vamos pegar um problema, ele não é nenhum exemplo dos slides, é um exemplo genérico, mas vamos construir o que a gente precisa em torno desse exemplo genérico, tá? Então vamos lá. Imaginar que a gente tem uma população aqui, vamos ser organizados como a gente era na aula. A ideia é que seja essencialmente fazer aquilo que a gente faz na aula, né? E aí na live a gente completa. Então a minha população aqui, vamos imaginar que eu tenho uma população que seria todos os trabalhadores. Desculpe a letra, a caneta é muito deslizante. Trabalhadores, vou apagar aqui. De um setor, pode ser da indústria, alguma coisa assim. E a palavra-chave sempre é o todos aqui, né? Que é uma população, é uma totalidade na qual eu estou interessado em estudar alguma coisa, né? Algum atributo. Vamos imaginar que a variável de interesse, X é o salário. Salário de um trabalhador desses. E aí a gente faz um modelo explícito, né? O modelo aqui. O modelo vai ser que esse salário tem distribuição normal, com uma média μ, uma variância σ2. Não conheço nenhuma das duas. E finalmente a gente tem uma amostra aleatória. Amostra aleatória, perdão. Amostra aleatória. X1, Xn. Vamos lembrar o que significa isso. Dizer que eu tenho uma amostra aleatória significa que cada uma das variáveis, individualmente, marginalmente, tem exatamente a distribuição do modelo. Cada uma delas, individualmente, marginalmente, tem a distribuição normal, com média μ e variância σ2. Esse é o primeiro ingrediente de ser uma amostra aleatória. O segundo é de que essas variáveis aqui, elas são independentes. Então a gente precisa que essas duas coisas
aconteçam para dizer que eu tenho uma amostra aleatória. Então essa é uma formulação básica. Lembra que a gente definiu lá a variância amostral, né? Então a variância amostral, que é aquele cara que você já tinha, variância amostral, aquele cara que você já tinha definido em estatística 1, né? Essa variância amostral, S2, 1 sobre n menos 1, a gente falou por que é n menos 1 e não é n aqui, né? Começamos a falar da questão do viés do estimador. Esse estimador aqui não tem viés, falou um pouquinho disso, vai falar muito mais disso nas aulas de propriedades, que estão chegando também. Então essa aqui é a variância amostral. A ideia é que ela serve para a gente aprender sobre a variância populacional. De fato, ele é um estimador consistente da variância populacional. O que significa isso? Que se a minha amostra vai crescendo, a probabilidade de eu errar o valor que eu estou tentando aprender vai ficando errar muito, né? Vai ficando cada vez menor. Isso que significa. E o resultado que eu vou colocar em rosa para seguir aqui o modelo, que é o resultado lá do Helmert, é que se eu definir não a variância amostral, mas pegar essa variância amostral e dividir ela por uma constante, a gente fala que a gente está mudando a escala da variável, né? Esse cara parece uma distribuição Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Então observa por que isso aqui vai ser útil para a gente, né? Porque a distribuição que apareceu aqui, ela não depende do parâmetro. Então, você tem uma distribuição universal para essa quantidade aqui, seja quem for o sigma 2 que você está tentando aprender. E o cuidado que a gente vai ter, né? Cuidado. Então vamos escrever grande aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Só vale se o modelo for normal. Só vale se o modelo for normal. Deu para ver lá com a exponencial que ela já começa a ficar ruim. Então a gente vai observar isso com bastante cuidado. Tá, e para que serve? Então vamos tentar imaginar esse problema concreto como uma configuração, um cenário para a gente poder obter um resultado geral. O que a gente vai estar querendo, o que a gente vai estar procurando aqui? A primeira coisa que nós vamos procurar é um intervalo de confiança para variância. Lembra como a gente faz isso? O que a gente está tentando caçar aqui é achar uma variável aleatória que eu chamo de limite inferior, esse cara é uma variável aleatória, tal que a variância fica presa entre esse cara e uma outra variável aleatória que eu posso chamar de limite superior do intervalo. Isso fica preso com uma probabilidade gama, que a gente chama de coeficiente de confiança. Se eu encontrar isso aqui, eu tenho um intervalo de confiança para variância. Então é isso que eu quero fazer, né? Como é que eu faço isso aqui no caso da variância? É parecido com o que a gente fazia lá para encontrar o intervalo para a média populacional quando a variância era conhecida. O raciocínio lá era, eu quero aprender μ, mas eu quero só tudo que eu tenho é uma amostra aleatória. Eu gostaria que essa diferença aqui em valor absoluto fosse menor do que epsilon. Eu não posso fazer isso, porque para cada valor de μ, esse cara que está aqui, ó, esse cara, ele é uma variável aleatória que pode estar entre menos infinito e mais infinito. Mas eu posso garantir que com uma certa probabilidade isso aqui acontece. Esse é o contrato que eu faço. Então eu preciso de um análogo desse contrato para essa situação em que eu quero aprender sobre a variância populacional e não sobre a média. O jeito de fazer isso é assim. Você introduz aqui uma variável aleatória com distribuição Q quadrado. Então esse cara aqui é Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade, é a distribuição que eu estou desenhando aqui. Aí eu vou procurar Q1 e Q2 de maneira que aconteça o seguinte.
eu vou querer que aqui no meio a probabilidade seja gama, e a probabilidade que sobrou eu vou repartir de maneira simétrica um pedaço aqui. Então aqui eu vou querer que seja 1 menos gama sobre 2, e aqui também 1 menos gama sobre 2. Então o análogo do contrato aqui no nosso caso, ele funciona assim, o nosso ponto de partida, né? O contrato que eu faço aqui é eu imponho a seguinte condição. Eu imponho que com probabilidade gama o seguinte acontece, que Q1 ser menor do que Q menor do que Q2 tem que ser igual a gama, que é o meu coeficiente de confiança. Ah, mas como é que eu sei que é esse cara que vai me dar um intervalo de confiança? É que essa quantidade que está aqui no meio, esse Q, é um exemplo de uma quantidade pivotal, uma quantidade cuja distribuição depende de parâmetros do modelo. E para cada modelo e para cada intervalo de confiança que estava sendo procurado, foi sendo determinado quais eram essas quantidades pivotais que faziam o serviço, né? Então, vamos ver como é que esse funciona nesse caso aqui. Bom, essa afirmação é equivalente a dizer que a probabilidade, só usar a definição do Q aqui, né? É menor do que n menos 1. A gente vai obter o intervalo em 4 linhas e ele é super fácil de calcular depois com ele, né? Só vamos fazer a continha, porque a gente, inclusive, às vezes cobra de vocês que você faça uma conta parecida com essa, uma avaliação ou coisa do gênero, né? Então, observa que quem está atrapalhando a nossa vida aqui é esse n-1 e esse S2. A gente gostaria que o sigma 2 ficasse sozinho ali, né? Então, como é que a gente vai fazer para isso acontecer? Bom, a gente vai dividir os três membros da desigualdade por uma constante positiva, n-1 sobre s quadrado, por um cara positivo. Não é constante, perdão, S2 é uma variável aleatória. Mas ao dividir por algo positivo, eu não estou alterando a desigualdade, então eu obtenho uma desigualdade equivalente. Portanto, o evento é o mesmo e a probabilidade é a mesma, né? Então, essa probabilidade de cima é equivalente a falar isso aqui. Que Q1 sobre n-1 s quadrado menor do que 1 sobre sigma 2 menor do que Q2 sobre n-1 s quadrado. Isso aqui é igual a gama. Tá, quase lá, né? Falta uma linhazinha. O que tem que fazer? Bom, infelizmente o sigma 2 está de ponta cabeça aqui, né? A gente gostaria de ter o recíproco dele aqui, 1 sobre esse cara. Mas é fácil de resolver se você observar o seguinte. Se você lembrar que a função 1 sobre x para x positivo, então aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, e aqui eu tenho a função y igual a 1 sobre x. Então, sempre que puder, você desenha as coisas, você não memoriza fórmulas e resultados. Tenta sempre desenhar, que você aprende muito mais. Imagina que você tem dois números positivos aqui, ó, A e B. Tá vendo que A é menor do que B? Ele está à esquerda de B, né? No entanto, 1 sobre A é maior do que 1 sobre B, porque essa função é uma função monótona decrescente. Ou seja, o que a gente está falando aqui, algebricamente, é que se eu tenho A e B positivos, se A é menor que B, isso é equivalente a dizer que 1 sobre A é maior do que 1 sobre B. E se te ajudar, coloca um número na história, né? 2 é menor do que 5. No entanto, meio é maior do que 1/5. Usa todos os recursos que ajudam você a ver os resultados de maneira transparente, né? Imediata. Voltando aqui, como é que eu uso isso na conta que eu estou fazendo? É bem fácil, né? Então, o que eu preciso fazer nessa desigualdade é pegar o recíproco em cada membro, 1 sobre o que está aqui em cada membro, mas o que vai acontecer é que a desigualdade vai inverter. Quem estava na direita, esse cara, vai vir parar aqui, e quem estava aqui vai vir parar aqui. Então é isso que vai acontecer. Vamos fazer isso aqui. Vai ficar a probabilidade de n-1, e aí acabou. Não tem que dar mais nenhum passo. Está pronto o resultado. Esse é o resultado que o Gosset, o Fisher e o Helmert encontraram lá atrás, né?
S2 sobre Q. Aqui, perdão, é Q2, né? Q2 e aqui é Q1. Esse é o resultado que a gente está procurando. Então isso dá a expressão do intervalo de confiança para a gente, né? Como é que ficou o intervalo de confiança? Ele ficou assim. Intervalo de confiança para a variância com coeficiente de confiança gama, ele é limite inferior n menos 1 s quadrado sobre Q2. Observa que eu usei um s quadrado minúsculo aqui, né? Esse é um valor observado, não é a variável aleatória, é o valor observado da variância amostral. Por isso que eu usei minúsculo aqui, vou ser sistemático nisso. Sempre que possível. Letras maiúsculas, variáveis aleatórias, letras minúsculas, valores observados das variáveis aleatórias. Então, realizações das variáveis, como a gente gosta de falar em processos estocásticos, né? Q1. Então, esse é o intervalo de confiança que a gente estava procurando. Aí tem uma pequena extensão que a gente pode fazer desse cara aqui, que é o seguinte: em algumas situações você não quer o intervalo de confiança para a variância, você quer para o desvio. Por exemplo, você está falando de variabilidade de ativos financeiros, de retorno de ativos financeiros, você não quer falar de dinheiro ao quadrado, né? Você quer falar de dinheiro. Então, dá para obter também um intervalo, dá para obter um intervalo correspondente para desvio populacional aqui. E o jeito de obter é muito simples, né? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou tirar a raiz de cada um dos membros da desigualdade, daqui, daqui e daqui. Por que eu posso fazer isso? Porque a raiz quadrada, para x positivo, ela é uma função monótona crescente. Então deixa eu fazer esse resultado, fazer o mesmo lembrete que eu fiz aqui para vocês, vamos fazer aqui também o mesmo. Então vamos lá. É assim. Desenha, não decora. Quanto mais você desenhar, mais você aprende. Essa aqui é a função y igual a raiz de x. Uma função côncava, monótona crescente, eu estou olhando para x positivo. Então se eu tiver aqui a menor do que b, tá vendo que o a está à esquerda do b? Ele é menor do que b. E a raiz dele também é menor do que a raiz do b. Ou seja, algebricamente, o que a gente está falando é que se eu tenho a e b positivos, se a é menor que b, isso é equivalente a dizer que a raiz de a é menor do que a raiz de b. Para usar esse resultado, eu pego nessa expressão aqui e eu tiro a raiz de cada um dos membros das igualdades. Isso vai me dar a expressão do intervalo de confiança para o desvio padrão. Então, vou fazer direto aqui. Aí só toma cuidado em onde que essa raiz está aberta, tá? O S não está dentro da raiz aqui, ele está fora. N-1 sobre Q2. Ó, fechei aqui. Esse S está fora da raiz, tá? Se quiser, você pode colocá-lo na frente da raiz. Se tomar cuidado, não tem problema nenhum, né? Não te gera nenhum probleminha de álgebra aí. Aí aqui, S. Então esse é o intervalo de confiança. Esse aqui é para variância e esse aqui é para o desvio. Tá? Para cada problema, vão te pedir para trabalhar com um ou com outro. É equivalente, né? Você pode converter afirmações sobre a variância em afirmações para o desvio, tirando a raiz e voltar, se for necessário, levando ao quadrado. Então esses são os intervalos que a gente estava procurando. Agora nós vamos pegar e vamos aplicar esses intervalos em um exemplo. Então eu sugiro que você faça uma pausa, verifique o que a gente fez aqui. Vamos voltar aqui, acho que a gente mesmo pode dar uma olhada, né? Então nós estamos trabalhando numa situação em que nós não estamos interessados na média da população, mas sim na variância. Isso é muito comum. Em finanças isso vai ser uma coisa crítica, né? Porque o que caracteriza, uma maneira de caracterizar o risco de um ativo financeiro é através
da variância dos retornos, né? O desvio dos retornos, equivalente. Então, um ativo que tem uma variância enorme aqui vai ser um cara super arriscado, né? Aí um outro que está crescendo também de um jeito parecido, mas ele varia muito pouco, tipo o CDI, né? Ele não vai ter muita variabilidade. Isso é medido pelo desvio dos retornos do ativo. Então vai ser muito importante em finanças você fazer inferência sobre o desvio das coisas e não de onde elas estão em média. Tá? A maneira de fazer isso é usando a variância amostral. Aí a gente chegou aqui e obteve, usando lá o resultado do Helmholtz, a gente obteve o intervalo de confiança para a variância e para o desvio. Agora vamos fazer uma aplicação desse cara. Vamos pegar um exemplo que está nos slides. Então lembra que eu não uso os slides para aula, você pode usar para ler, para ter mais informações, tem bastante coisa. Mas os exemplos que o Hugo está dando na aula dele são os mesmos da nossa aula e eles vêm do slide, né? Então o slide é uma fonte de exemplos para a gente. Vamos pegar esse exemplo aqui. Está falando que o gerente de RH dessa empresa, ele gostaria de estudar o custo funcionário hora da fábrica, né? E ele tem uma desconfiança, que ele desconfia que a verdadeira variância aqui do custo funcionário hora seja igual a R$9 ao quadrado. Para verificar se a desconfiança procede, ele coletou informações de uma amostra aleatória de 26 funcionários. Ele é gerente de RH, observe, né? Ele pegou lá de uma amostra aleatória de 26 funcionários e da amostra ele obteve um valor médio de R$18,26 do custo funcionário hora, com desvio padrão associado de 2,38. Então é um problema didático, né, que é um exemplo de uma situação que você não precisaria fazer uma amostragem, né? Isso aqui é um problema meio caricato, né? Porque se o sujeito é gerente de RH, ele deveria ter na empresa dele lá uma planilha que fala quanto que cada pessoa ganha e quantas horas ela trabalhou, né? Então ele tem acesso à população inteira, não precisaria pegar uma amostra aleatória. Está sendo feito aqui só para ilustrar, né? Um exemplo não muito não precisa ter amostragem nessa história. O que tem de legal é a gente observar essas coisas mais simples, que são interessantes, porque ele pegou funcionário hora, né? Que é um jeito de comparar banana com banana, né? De não comparar banana com abacaxi. Porque se eu posso ter uma pessoa que está ganhando mais, mas simplesmente porque ela tem uma jornada maior, né? Então na hora que você olha, você divide pelo número de horas que a pessoa trabalhou, você torna as pessoas mais comparáveis aqui, tá? O que eles querem que a gente faça? Ele quer saber, usando um coeficiente de confiança de 95%, ele quer obter uma estimativa intervalar para a verdadeira variância. Estimativa intervalar é um sinônimo para intervalo de confiança. Tá? Então, quando você faz você calcula o valor da estimativa só do estimador, a partir do estimador, você está falando que você tem uma estimativa pontual. E o intervalo de confiança é a estimativa intervalar. Tá? Estimativa intervalar é a mesma coisa que intervalo de confiança. Aí, baseado nesse intervalo, ele quer saber se a desconfiança do gerente procede ou não. Lembra qual a desconfiança dele? É de que a verdadeira variância é R$9 ao quadrado. Né? E ele finalmente quer saber quais foram as suposições adotadas para você resolver os itens anteriores. Né? Gerar o conhecimento. Isso aqui é bem coisa de escola construtivista. Né? Gerar conhecimento descrito no Piaget da vida. Aí. Conhecimento descrito nos itens anteriores. Então, sempre que for um problema, aqui você já sabe algumas coisas, né? Estou estudando a variância de uma população, então necessariamente eu supus que a variável de interesse tem distribuição normal nesse curso. Nesse curso você é obrigado a fazer isso. Então vamos resolver esse aqui, é simples, né? Vamos resolver de uma maneira organizada aqui, como a gente faz lá na aula. Né? Então vamos lá. Então esse exemplo aqui, é o exemplo lá do custo. Vamos escrever mais simples aqui. O exemplo do RH, recursos humanos. Ele está na página 13 do slide 10. Aí vamos dar uma
uma dissecada nele. A população aqui sempre resolve inicialmente as coisas de uma maneira bem organizada, para organizar as ideias. Depois você vai abreviando isso, né? Então, população seriam todos os funcionários da fábrica. É uma totalidade aqui, a palavra todos é a palavra crítica. Todos os funcionários da fábrica, né? Onde esse cavalheiro aí é o gerente de RH da fábrica. É a variável de interesse. Variável de interesse. X é o variável de interesse X é o custo por hora do funcionário. Custo por hora do funcionário. Quanto que aquela pessoa me custa para cada hora que ela trabalha? Aí tem valor, esse valor deve ser em média, porque do mês para o outro a pessoa pode trabalhar mais ou menos, coisas desse tipo, tá? A gente dá uma definição que faça sentido econômico, hein? Aí a gente tem uma amostra aleatória, né? Sempre lembro o que significa isso. Ah, perdão, vamos fazer o modelo antes, né? Faltou. Tá, modelo. Sou obrigado, não tem alternativa nesse curso. Se você fizer lá o curso de modelagem preditiva, você vai começar a ter alternativas. Mas aqui eu sou obrigado a dizer que esse custo por hora do funcionário tem distribuição normal com uma média mínima variância sigma 2. Tem uma zebrinha aqui. Deixa eu arrumar. Essa caneta dá umas falhadinhas. Atualizar o driver dela aqui. Eu tenho uma amostra aleatória. Uma amostra aleatória. Então tenta fazer como se a gente estivesse na aula lá, né? Vai anotando. X1, Xn. São esses N funcionários que eu vou entrevistar e que eu vou investigar. Ok, aí vamos colocar em verde aqui a desconfiança do gerente, né? Qual que é a desconfiança do gerente? Desconfiança do gerente é que a verdadeira variância dessa variável aí, que é o custo hora do funcionário, que ela vale exatamente 9. Isso aqui é um exemplo de uma hipótese. Na segunda parte do curso a gente só fala de hipóteses. Hipótese é qualquer afirmação que você faz sobre os parâmetros do modelo que você está estudando, que você está usando para modelar, para analisar os seus dados. Então vamos anotar quais são os dados aqui que passaram para a gente. Eles pegaram uma amostra de tamanho 26 funcionários. Aí ele contou para a gente que o salário o custo hora médio nessa amostra de 26 pessoas foi de R$18,26. Eu não vou colocar as unidades aqui. Uma coisa que você vai observar é que isso aqui não vai servir para nada nesse caso, porque eu estou interessado em aprender sobre a variância. Se você voltar aqui na expressão do intervalo de confiança, você vai ver que não aparece a média amostral aqui, e não deveria aparecer, né? É intuitivo. Se eu estou querendo entender a variabilidade de alguma coisa, não importa onde ela está centrada, né? Então por isso que aconteceu isso aqui. Então esse x barra não vai servir para nada. E me contaram também qual foi o desvio padrão amostral que foi observado nessa amostra de 26 funcionários, foi de R$2,38. Esse cara aqui, ó, vamos escrever o que ele é. Esse cara aqui é o desvio padrão amostral observado. Tá vendo que eu usei uma letra minúscula para ele?
Esse é um número, não é uma variável aleatória. É o resultado, é o que resultou do experimento. Tá, para calcular o intervalo de confiança, a gente vai ter que encontrar o Q1 e o Q2, né? Acho que vale a pena a gente ir para a página seguinte aqui, fazer uma figura direitinho disso. Vamos fazer aqui, porque vocês não estão acostumados a consultar essa tabela. Então vamos lá. Eu vou ter aqui, vai ser assim. Eu vou ter uma aqui quadrado com 25 graus de liberdade. 26 menos 1, né? 25 aqui quadrado. 25 graus de liberdade. Eu vou querer achar Q1 e Q2 de maneira que aqui no meio a probabilidade seja 95%. E aqui fora ela seja 2,5 para cá e 2,5 para cá. Então, a probabilidade que sobrou, entre aspas, a gente repartiu de maneira simétrica. Isso leva a um intervalo de confiança que tem boas propriedades, né? Você teria uma liberdade aqui de fazer uma distribuição assimétrica dessas probabilidades que sobraram. Mas esse intervalo ele conecta com outros caras aí que têm propriedades ótimas quando a gente vai construindo a teoria. Tá. Então, como é que eu vou encontrar Q1 e Q2? O que você precisa tomar cuidado aqui é a maneira como a nossa tabela daqui quadrada está construída. Observa que ela dá, pela figura aqui, a probabilidade do ponto para frente, né? Então, o que você vai ter que fazer para encontrar o Q1, por exemplo, é observar que se tem para trás aqui tem 2,5% de probabilidade, para frente tem 97,5%. Então, para encontrar o Q1 aqui, eu vou pegar na linha de 25 graus de liberdade e vou procurar o 97,5, que vai me dar um Q1 de 13,12. Vou copiar esse valor para cá, 13,12. E para achar o Q2, a probabilidade dele para frente é de 2,5%. Então, eu vou pegar aqui na tabela, vou usar a linha de 25 graus de liberdade, que é o tamanho da amostra 26 menos 1, dá 25 graus de liberdade. E vou pegar na coluna de 2,5, vai dar 40,65. Então, aqui, 40,65. Treina bastante o consulta dessas tabelas, para na hora da prova não ficar se enrolando com bobagem de tabela, né? Então, vamos resumir isso que foi escrito aqui. Se o gama é de 95%, tamanho de amostra 26, então meu Q1 é 13,12, meu Q2 é 40,65. Tá, agora dá para a gente calcular o intervalo de confiança para variância. Vamos fazer aqui. Então, vai parando o vídeo, vai tentando antecipar a conta que eu estou fazendo, aí você verifica com a minha, isso é bem legal. É um recurso que a gente não tem numa aula presencial. Aproveitar, tirar o que tiver de melhor dessa nossa experiência aqui. Então, o intervalo, vamos só lembrar como ele é, n-1, variância amostral observada ao quadrado, Q2, esse é o limite inferior, limite superior, n-1, s quadrado, sobre Q1. Aí eu vou colocar um igual para cá, tá bom? Então vamos colocar aqui, 26 menos 1 dá 25, mas eu vou deixar aqui para você lembrar de onde é. A variância, cuidado aqui, né? Tem que levar aquele 2,38 ao quadrado que me deram. Q2 é o cara que eu encontrei, 40,65. E depois 26 menos 1, 2,38 ao quadrado. E aqui 13,12 é o valor do quantio Q1. Se você fizer a conta direitinho na calculadora, vai te dar um intervalo de confiança que vai de 3,48 até 10,79. Tá, como é que eu uso esse intervalo de confiança para checar se a desconfiança do gerente, que era essa aqui, ó, que a variância verdadeira vale 9, como é que eu uso para checar se a desconfiança dele procede ou não para esse nível de significância, perdão, para esse coeficiente de confiança que eu adotei, que é 95%. Então, como é que eu vou fazer isso? Fácil. Eu observo que o
que o sigma 2 igual a 9, ele pertence ao intervalo. Então, o que significa isso? Significa que ninguém pode chegar para o gerente e falar: olha, você não sabe o que está falando, porque o experimento dá um intervalo de confiança que cobre o valor dele, né? Então, se a gente fosse escrever aqui isso de uma maneira mais formal, seria assim. Escrever por isso por manuscrito, tá? Letra cursiva. Com 95%, aí no seu caderno você escreve bonitinho, de confiança. Não há evidências eita, como ficou ruim isso aqui, só um instante. Evidências de que a variância sigma 2 seja diferente de 9. Isso significa que a desconfiança do gerente procede. A desconfiança do gerente. Então, o gerente esperto, ele sabe o que está falando. Gerente procede. Aí só um cuidado aqui com a interpretação. Isso não significa que você tem certeza que a variância é igual a 9, né? Observa um jeito intuitivo de ver isso. Tá, o intervalo de confiança ele cobre o valor 9. O 9 está lá dentro, o intervalo de confiança. Mas eu tenho infinitos valores lá dentro que são diferentes de 9, né? Então eu não aceito a hipótese. Isso é uma característica dessa teoria que a gente está construindo. A gente não aceita as hipóteses. O que a gente faz é ou rejeita ou deixa ela por aí. É assim que funciona essa metodologia de teste de hipóteses. Tá? A questão das suposições que estão pedindo para a gente também no enunciado, essencialmente você tem que falar que você usou, que você tem uma amostra aleatória e que você supôs que a variável de interesse tem distribuição normal. Então esse item C aqui, né, quais foram as suposições. Aí se você quiser, eu coloquei no Black lá um resumo de toda a matéria. Escrevi para vocês. Nesse resumo, lá no final, tem toda a matéria aqui, do curso inteiro. Você não tem que ficar caçando as coisas aí. Lá no final, eu coloquei umas abreviações para suposições que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, AA para dizer que você tem uma amostra aleatória, o que isso significa, né? Então essas coisas estão lá nesse resumo já está lá no Black, tá? Então suposições bem fácil aqui, né? Tem uma amostra aleatória, na verdade é uma amostra aleatória simples, significa que a população é grande o bastante para que eu possa fazer esse modelo, né? O que não faz muito sentido se a fábrica não for gigantesca. E a outra é que essa variável de interesse tem distribuição normal, tá? Essas duas coisas são os ingredientes que você precisa para justificar o que você fez aqui. Esse seria o primeiro exemplo, o exemplo do custo funcionário hora. Aí se você quiser parar também mais um pouquinho, revisar, descansar, eu vou fazer mais um exemplo. E aí a gente termina, leva suas dúvidas lá para a live da aula. Você vai ter o link dessa live lá disponível no Blackboard. É sempre o mesmo link que você usa. Vai usar através de um software chamado Microsoft Teams, que você vai instalar. Um software gratuito que roda aí no Windows. E vamos torcer para não dar pau esse software, né? Não vai dar não, vamos lá. Tá, tem um segundo exemplo que a gente vai resolver para fechar, para fechar a aula. Esse segundo exemplo tem quase uma pegadinha aqui, né? Ele está na página 19 desse slide. Ele está falando assim, as especificações para a fabricação de um certo produto exigem um valor médio e um desvio de um certo composto. Então imagina lá que você está fabricando um medicamento, tem um composto que vai nesse medicamento, você tem que garantir que ao fabricar as cápsulas, você está mantendo uma média de composto de 25 miligramas e um desvio de 2 no processo, né? Então seria dessa sua população de cápsulas que você fabricou. Aqui sim é um problema de controle de qualidade, amostragem real, né? Esse é bacana.
Então, em vez de eu inspecionar todas as cápsulas, mesmo porque eu não posso fazer isso, eu destruiria o produto que eu fabriquei, eu vou pegar uma amostra, né, do lote, tipo, então roda a produção por um tempo, pego a amostra desse lote que eu produzi e quero checar se as coisas estão em conformidade, né? Então, se eu pegar 15 produtos e observar uma variância amostral de 1,57 do composto, né, tá vendo? Isso aqui é a amostral desses 15. Se eu usar um coeficiente de confiança de 95%, né, ele quer que eu construa um intervalo de confiança e diga se eu estou dentro da norma, se eu estou em conformidade. Tá? Aí a gente vai fazer aqui, ela tem uma parte que é só uma continha, mas tem uma interpretação no final que ela tem um twistzinho aqui, dá uma virada. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Tá, então a gente vai fazer mais um exemplo. Vou pegar a caneta azul aqui. Então esse é o exemplo do composto. Ele está na página 19 do slide 10. Slide 10. Então, só para a gente imaginar aqui, né? Vamos ser organizados nesse começo. População que eu estou estudando. Então, a gente pode falar que são todos, palavra-chave para a gente, né? População é uma totalidade. E essa ideia de população ela vai ficando sofisticada quando a gente fala de um processo que ocorre no tempo e no espaço. A gente vai sofisticando essa ideia. Mas tem essa ideia de totalidade aqui, né? Então, todos os produtos de um lote, cápsulas de um medicamento, uma coisa assim. Então, todos os produtos de um lote. No que eu vou estar interessado para esses produtos que eu fabriquei? Minha variável de interesse tem infinitas coisas, né, que eu posso observar. Eu vou estar interessado especificamente na quantidade do composto que tem em cada um desses caras. Quantidade do composto. Quantidade do composto. O modelo que eu vou fazer. Então, eu vou ser obrigado a fazer. Como eu estou estudando variância, eu sou obrigado a supor que essa variável de interesse tem distribuição normal nesse curso. Senão eu fico de mãos atadas. E eu tenho uma amostra aleatória de 15 produtos. Uma amostra aleatória. X1, Xn. E a primeira coisa que a gente precisa dizer aqui é o que significa estar em conformidade, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu posso escrever aqui no cantinho, a norma fala que você está em conformidade. Em conformidade. A fabricação está funcionando conforme especificado. Isso aqui significa que os parâmetros dessa distribuição têm os seguintes valores. Né? Mi é igual a 25 e a variância é igual a 4. Essa é a norma, isso é estar em conformidade. E como é que a gente resolve esse cara? Bom, tem uma parte que é simplesmente você usar as expressões que a gente já obteve. Né? Então eu tenho 15 caras na minha amostra e me contaram que a variância amostral observada aqui 1,57 e pediram para eu adotar um nível de confiança de 95%. Então você vai fazer a mesma consulta que a gente fez dessa tabela aqui, essa você faz sozinho. Se tiver dúvidas você traz na live, tá?
Então, para treinar, você vai descobrir quem que é o Q1 e o Q2. Observe o seguinte, apesar do nível de confiança ainda ser de 95%, o Q1 e o Q2 não vão ser os da outra questão, ou do outro exemplo, né? Por quê? Porque o tamanho da amostra mudou, então o número de graus de liberdade mudou. Você vai ter que fazer uma nova consulta da tabela aqui. Então, você vai fazer a consulta e vai descobrir que o Q1 é 5,63 e o Q2 é 26,12. Bom, daí calcular o intervalo de confiança é fácil, né? Então eu vou querer que você calcule também esse intervalo de confiança aqui. Eu só vou colocar o valor para você. Calcula como antes. Intervalo de confiança para variância. Com gama 95%, coeficiente de confiança, ou nível de confiança. Você vai encontrar esse outro nome também nos livros. Se você fizer a continha aqui, o limite inferior dele é 0,84. O limite superior é 3,9. E aqui você vai tomar cuidado, né? Por quê? Porque estar em conformidade no que diz respeito à variabilidade da quantidade de composto significa que a minha variância é igual a 4. Então você vai olhar e falar, poxa, o 4 não pertence a esse intervalo, né? Desculpa, vou escrever de trás para frente aqui, mas é o 4 aqui, que a variância não pertence, né? Não está dentro do intervalo. Então a sua tentação aqui de responder de maneira apressada é falar, então esse processo está todo bichado, mas pensa um pouquinho no que significa isso aqui. Na verdade, o que a gente gostaria de estar fazendo, e a gente vai ter ferramentas para fazer isso depois da prova intermediária, não era testar se o sigma 2 é igual a 4, né? Seria de testar se o sigma 2 é menor ou igual a 4. Por quê? Porque essa hipótese faz mais sentido do ponto de vista da semântica do problema. Se você está fabricando com uma variabilidade ainda menor do que a norma, o seu processo é super preciso, um processo suíço, né? Japonês, suíço. Então você está mandando super bem, assim. A sua preocupação é se a variância ficasse maior, ou seja, se você testar se isso aqui está acontecendo, né? Se o processo está muito variável. E por que isso é perigoso? Se eu coloco esse composto demais em cada cápsula, eu posso estar matando a pessoa, porque eu dei uma sobredose, uma overdose. Se eu colocar pouco, eu também mato, porque eu não estou dando o suficiente, né? Então é super chato você fabricar medicamentos. As coisas têm que ser feitas com cuidado. Mas então, o que você vai observar aqui com cuidado é o seguinte: apesar do valor não estar dentro do intervalo, o intervalo de confiança cobre valores menores da variância. Então você tem, na verdade, o que esse intervalo está te contando, desse jeito meio troncho de escrever a hipótese, é que você tem evidência de que a variância é menor do que 4. Tá? Então, com 95% de confiança, não há evidências de que esse processo esteja fora da norma, que ele esteja com uma variabilidade maior do que a norma permite. Então essa é a nuance na interpretação desse cara aqui, né? Então acho que eu posso fazer uma observação aqui, deixa eu ver. Aqui ele não pertence, no entanto, o intervalo de confiança, o IC, cobre valores menores do que 4. E se você pensar do que significa nesse problema, você tem evidência com um coeficiente de confiança de 95% de que o processo ele de fato tem menos variabilidade do que a norma pede. Então, ele é super preciso, não tem nenhum problema, né? Então a gente poderia escrever assim aqui. Como é que eu vou escrever isso? Deixa eu ver. Processo ok. E aí na segunda parte do curso a gente faria essa chamada hipótese bilateral aqui, porque é ela que funcionaria bem para esse tipo de problema, né? A gente falaria esse cara aqui. Tá? Então é isso. Sugiro que você, apesar de estar assistindo essas aulas em vídeo, que você continue construindo o seu caderno direitinho. E vão observar uma coisa interessante também. Na aula que vem, eu falo sobre como que a gente faz inferência para o Mi quando a variância não é conhecida.
né? E com esse conjunto de resultados, você já consegue resolver lista 1 e 2 inteiras. Então isso é muito bacana, né? Então, na aula que vem você já vai conseguir resolver as listas 1 e 2 inteirinhas. E, essencialmente o que vai cair na prova é a lista 1 e 2 e a metade, o começo, os primeiros exercícios da lista 3, né? Então é a hora de não deixar. Aproveita que você está em casa tal, e detona essas listas aqui, já fica bem preparado. Faz toda a lista 1, toda a lista 2, volta no material, tá? Então eu vejo vocês na live de quarta-feira, tá? Até lá, bons estudos aí para vocês.